Quarta-feira, você já sabe, é dia do nosso consultório ITN e existem vários distúrbios na fala com causas diversas. E hoje, o nosso consultório aborda os problemas de desenvolvimento na fala de crianças. Por isso, a gente conversa agora com a fonoaudióloga Daiane Nóbrega, que já está por aqui. Boa noite, Daiane, seja Boa bem-vinda. noite, Seja bem-vinda. obrigada. É, Falando um pouco sobre o que pode afetar o desenvolvimento da fala das crianças, não tem uma causa específica, na verdade é multifatorial. Pode ocorrer um atraso simples de fala, que é quando a criança ela não tem muitos estímulos em casa. Hoje em dia, a gente sabe que todo mundo usa muito celular, né? Então acaba que a gente pega muito no celular e não tem um tempinho para brincar com a criança. E existem outros transtornos, como a apraxia de fala, por exemplo, que não é um termo muito conhecido. Ainda é algo muito novo, que exige muitos estudos. E autismo, por exemplo. E vários outros fatores que podem interferir nessa fala. Então, é Entendi. importante que os pais eles entendam um pouquinho sobre o que é esses termos para conseguir observar melhor a sua criança e, se possível, procurar ajuda, com certeza, com um profissional capacitado. Daiane, e justamente o que muitos pais podem estar acompanhando a gente agora, e a gente percebe muito assim, pais que se preocupam, por exemplo, meu filho tem 1 ano e meio, ainda não fala nada, não discorre aí frases. Qual o momento ou o período ideal aí que a criança tem que estar desenvolvendo a fala para que o pai fique atento? Então, a gente espera que a criança ela já tenha um desenvolvimento de palavras simples a partir de 1 ano. Como, por exemplo, papai, mamã, dá. Não tem aquela grandeza de vocabulário ainda com frases, com palavras mais complexas, mas a gente espera que a partir de 1 ano a criança já venha desenvolvendo esse vocabulário. Então, se já está passando ali de 1 ano e 8 meses, chegando aos 2 anos e a criança nem ter palavras simples naquele vocabulário, é um sinal de alerta para ir atrás de uma avaliação, para poder identificar o que é que está ocorrendo e o que está afetando a fala daquela criança. O profissional correto a se procurar é um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, com certeza. Que ele é o profissional capacitado para poder avaliar e orientar melhor os pais, né? Como eu falei no início, existem diversos fatores, não é apenas um. Com o aumento de casos de autismo que temos hoje, é importante também refrisar que nem tudo é autismo. Por isso que eu falei sobre a importância da avaliação. Também, né? A questão dos estímulos também, que é muito importante. Dei o exemplo do uso de celulares, né, que é algo muito comum, então não sobra tempo para interagir com a criança. E a criança em desenvolvimento, ela precisa dessa comunicação, ela precisa dessa interação com os pais e com as pessoas em casa. E você já viu casos de, por exemplo, conseguir reverter a criança começar a criar esse vocabulário a partir desse estímulo, desse trabalho também com fonoaudiólogo? Sim, sim, vários. Acompanhei vários casos, já dei alta também. Tem alguns que eu estou acompanhando atualmente. Então, sempre quando os pais me procuram, eu sempre procuro entender um pouco aquela rotina, como é que funciona naquela casa, como os pais interagem com a criança, como é que aquela criança ela vive ali naquele meio, para justamente observar esses fatores e poder orientar melhor os pais. Então, quando eles começam a seguir essas orientações, né, que são muito importantes, a criança ela começa a desenvolver. É claro que é importante lembrar, começam a desenvolver mais rápido em um caso de atraso de linguagem ou de fala simples, né? Porque lembra que eu falei que é multifatorial? Sim. Nem sempre é apenas um atraso simples. Então, a gente precisa avaliar. Nem sempre o diagnóstico daquela avaliação vai sair ali naquele momento, principalmente em crianças menores de 1 ano e meio, na fase dos 2. E demora um pouco esse processo de avaliação. Então, e como eu falei, pode ocorrer que com as orientações dos pais seguindo direitinho, a criança consiga desenvolver bem. Muito bem. E qual a dica que você dá para os pais que
estão nos acompanhando, têm crianças pequenas, para ajudar nesse processo de desenvolvimento de fala? Então, é importante vocês ficarem observando o desenvolvimento do filho de vocês. Como eu falei anteriormente, sempre buscar interagir com aquela criança, porque uma criança em desenvolvimento, ela precisa brincar. Então, eu falo muito isso no consultório. Vamos brincar, quando a criança chega para mim, vamos brincar. Ela precisa desse brincar, porque é ali que ela começa a desenvolver tanto os processos de linguagem, de fala, quanto outras habilidades também. Então, brincar, procurar interagir com a criança, pegar livros de histórias, até atividades simples do dia a dia, você fazendo, vamos fazer um bolo, mamãe vai fazer um bolo, vem aqui ver como a mamãe está fazendo, sabe? Dialogando com a criança. E nisso ela vai desenvolvendo esses processos de linguagem. Perfeito. Daiane Nóbrega, muito obrigado pela sua participação. Acho que você trouxe muitas informações importantes para os pais que acompanham o nosso ITN. Até a próxima. Até a próxima, obrigada.